Bom, hoje, para a gente falar um pouquinho desse tema, os dogmas marianos e os irmãos de Jesus. Então, no encontro passado, a gente viu, já dando um apontamento, falando daquilo que foi Jesus para nós, daquela, de como Jesus ele era necessário se fazer presente no meio de nós, e como que Jesus na sua igreja, através dos sacramentos, permanece presente, permanece nos acompanhando, permanece a cada dia nos ajudando na caminhada e nos conduzindo também. Então hoje nós vamos ver que Jesus ele chega até nós, não de uma maneira qualquer. Ele chega até nós sendo verdadeiro homem, ele tinha que necessariamente nascer de uma mulher. Porque um homem, para ser verdadeiro, para ser realmente homem, tem que nascer de uma mulher, não nasce de uma árvore. Então, essa mulher é Maria, que a gente vai tentar entender um pouquinho e acompanhar um pouquinho essa mãe. Então, Jesus, ele nasce da Virgem Maria, como nos ensina, como nos diz o credo niceno-constantinopolitano, que deixa muito claro, Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, se fez homem. Então, ele diz para nós essas características de Jesus. E como que Maria recebe esse Jesus? Como que ele chega? Ele, diferente da concepção de cada um de nós, ele chega ao ventre de Maria por obra do Espírito Santo. E aí nós vamos acompanhar no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Lucas 1, 26 vai dizer assim: no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe: alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo, porém, acrescentou: não temas, Maria, encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e darás à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês daquela que chamavam de estéril. Para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo tua palavra. E o anjo a deixou. Então, com essas palavras do anjo, nós vemos o anúncio de que Maria iria gerar o Filho de Deus. Então, aí, com isso nós descobrimos que ela trouxe Jesus para nós. Então, se nos perguntarem acerca de Maria, nós podemos dizer: é aquela que trouxe o nosso Salvador. É aquela que fez com que Jesus fosse verdadeiro homem, e viesse habitar no meio de nós. E Maria? Quem é Maria? Porque muitas vezes nós olhamos, eu às vezes paro olhando para a imagem de Nossa Senhora e penso: dentre todas as mulheres que existiram até aquele momento, e dentre todas as mulheres que existiram até hoje e que ainda existirão, Maria foi aquela escolhida por Deus. Então, gente, não dá para tratar Maria como uma pessoa comum. Não é, Como diz o anjo, ela encontrou graça diante de Deus. Ela foi
agraciada por Deus. E como diz o Padre Marcelo, né, ela é a cheia de graça. Ela não é agraciada, ela é a cheia de graça. Então Deus, né, olhando para aquela serva, fez dela a mãe do seu filho. Porque Jesus poderia nascer hoje. Jesus poderia nascer no nosso tempo. Poderia nascer de uma mulher da nossa comunidade, né? Uma mulher que talvez convivesse conosco. Mas Deus escolheu Maria naquele tempo. Ela é aquela que vence pela obediência. Ela é a nova Eva. A desobediência de Eva que leva, né, o homem, que faz com que tivéssemos, né, o pecado original, né, que fez da nossa natureza uma natureza que necessitasse de um Redentor, né? Maria se difere de Eva pela obediência. Eva pecou e nós herdamos por causa do pecado a perda da graça. E a partir de então, a morte corporal, como nós vemos no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Deus então precisa reconciliar os homens. Para isso, era necessário enviar o seu Filho, né, para nos libertar, para nos perdoar o pecado e para que abrisse para nós de novo as portas da salvação, abrisse para nós de novo a plenitude da amizade com Deus. Deus então prepara através dos tempos a humanidade para receber seu Filho. Temos profetas, reis, sacerdotes, inúmeros anúncios que apontam para a vinda do Messias. Então, antes dessa chegada de Jesus, nós vemos no Antigo Testamento diversos textos que vão apontando, né, para a vinda do Filho de Deus, para aquele que vai salvar a humanidade, né? Vamos vendo Deus criando naquele povo, Deus criando no seu povo e conduzindo esse povo para que tivesse um anseio, para que tivesse um desejo de encontrar aquele que seria o Salvador. A gente olha esse desejo lá naquele povo até hoje, né? Que fica esperando o Messias, né? E Deus, aquele povo já tinha esse desejo, tinha o desejo de encontrar esse Salvador, porque o homem tem desejo de Deus, tem vontade de encontrar Deus. Então, como nos diz a carta aos Gálatas, quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus seu Filho, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Então, na plenitude dos tempos, né, nós recebemos do seio da Virgem Maria, né, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Mas para que Jesus chegasse pelo seio de Maria, ela precisava aceitar, como nós vimos na leitura do Evangelho de São Lucas. Quando ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se segundo a tua palavra. Mas isso tem consequência na vida de Maria. Como a escolha por Jesus tem consequência nas nossas vidas. Agora, por exemplo, teríamos talvez inúmeros planos para o dia de hoje, mas Deus nos convida a estar aqui, né? Ouvindo esse convite, esse chamado de Deus, né, a gente responde como Maria também: eis-nos aqui, né? Realiza em nós a tua obra, Senhor. E essa obra que nós estamos realizando é uma obra de quê? De evangelização, de missão. Aquilo que o nosso batismo confere a nós, ser missionários, né? Ser chamados a levar adiante a palavra de Deus. Exatamente como Maria faz, porque ela tão logo recebe o anúncio do anjo, tão logo ela aceita a proposta de Deus para a vida dela, né? E é preciso a gente deixar claro uma situação da vida de Maria, porque Maria foi preservada da mancha do pecado original. Às vezes a gente pode, né, confundir um pouco isso. Mas Maria não foi preservada do livre-arbítrio.
Maria tinha toda a liberdade de, ao ser anunciado para ela que ela seria a mãe do Salvador, dizer para o anjo: não, eu não quero. Eu quero levar a minha vida, eu quero me casar com José, eu quero construir a minha família com José, sem essa interferência. Eu quero ter meus filhos sendo filhos de José. Ela tinha toda a liberdade de fazer isso. Mas ela, se dobra ao Senhor e se entrega ao Senhor. E ela mesma diz ao anjo: eu não sei como que se dará isso. E ela até poderia dizer também a ele: olha, eu nem sei o que vai ser depois disso. Como nós também muitas vezes nos convites às vezes que nós recebemos, nos nossos trabalhos pastorais, às vezes quando o Padre Marcelo chega e fala assim: meu filho, e a gente fala: ai, Jesus, vocês nunca ouviram ele falar assim: não, meu filho, aí pronto. Então, é assim a gente vai ouvindo o chamado. E Maria, ouvindo essas palavras, com toda a liberdade, ela poderia dizer: não, eu não quero. Mas ela diz: eis aqui a serva do Senhor, em algumas tradições diz a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E naquele exato momento, ela aceitando a proposta e sabendo, porque foi informado pelo anjo, que não tinha WhatsApp naquela época, não tinha telefone, foi informada pelo anjo que Isabel, sua parenta, está grávida, e sabendo ela da necessidade de Isabel, se coloca a caminho, se coloca a serviço, nos dando um ensinamento, nos mostrando que ser de Deus, receber Jesus Cristo, ter Jesus Cristo em nossa vida, significa estar a caminho. Significa ir ao encontro do outro, ir ao encontro daquele que precisa, sair do nosso conforto, e ir adiante, assim como Maria fez. Então, ela vai dizer no versículo 39, naqueles dias Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente à cidade de Judá. E esse texto ele tem um detalhe que me chama muita atenção, quando ele diz assim: entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre, e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Com grande grito exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Tem um detalhe aqui, muito importante, que para mim na dimensão espiritual me chama a atenção, na dimensão de filho e de filiação que eu sinto de amor por essa mãe, pela mãe de Jesus, por considerar Maria também minha mãe. Ao ouvir essa palavra, a gente vê que Isabel só foi capaz de proclamar bem-aventurada Maria quando ela se tornou repleta do Espírito Santo. E isso também acontece na nossa vida. Fazer parte de uma geração que proclama Maria bem-aventurada é necessário antes, é uma condição, estar repleta do Espírito Santo, para reconhecer nela nem mais nem menos, mas aquilo que ela é devidamente para cada um de nós e para a igreja. Maria também, ao gerar Jesus, ela poderia dizer: agora eu estou gerando o Salvador, agora eu vou me colocar aqui, todos me servirão. Mas ela, se colocando a serviço, também precisa gerar segurança para aquele que ela estava gerando. Então Maria, diante das ameaças, de perder aquele menino, ela precisa entrar em fuga junto com José, que é sempre silencioso junto dessa mãe. Então, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo 13... Não, eu estou errado aqui. Provavelmente seja no Evangelho de São Marcos.
Não, então Marcos também não. Mateus, a fuga do Egito? Isso. É Mateus, capítulo 2, Mateus 13. Ah, então é 2:13. Que vai dizer assim: após a sua partida, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Então, a gente vê que havia ali a necessidade, e ele permanece lá até a morte de Herodes. Pela proteção do menino, eles precisam sair, da casa deles. Gente, imaginemos, a situação nossa hoje. Se pedissem para nós: olha, você precisa sair às pressas da sua casa e ir para outro lugar. Hoje nós temos as dificuldades do nosso tempo. Naquela época eles tinham as dificuldades do tempo deles. Iriam para onde? Qual a casa que eles iriam ficar? Qual lugar que iriam ficar? Porque hoje a gente pode falar: eu preciso ir às pressas embora para o Rio. Quem é meu conhecido no Rio? Fulano, tem como você me acolher aí hoje? Temos hotéis hoje, que podemos chegar lá: olha, eu vou ficar aqui. Mas naquele tempo era a pé, no jumento, era um caminhando. Então eles têm que fugir. Por quê? Porque o menino tirou aquele conforto da vida dela. E assim como o menino tira o conforto na vida de Maria, esse mesmo menino tira também o conforto na nossa vida. Precisamos ser missionários dele. Precisamos ser comprometidos com ele. Precisamos preservar a existência dele em nossa vida. Manter a nossa amizade com ele. Precisamos permanecer com esse Jesus em todos os momentos. Porque falar dele e depois é testemunhar, é estar, é fazer aquilo que ele disser. E Maria ouve também algo que talvez naquele momento de emoção de ter uma criança, talvez não tenha passado pela cabeça dela o que queria dizer Simeão. Mas depois, ao longo da vida, ela provavelmente tenha entendido claramente, sobretudo quando se aproxima o momento da cruz. Porque a profecia vai dizer para nós: seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino foi posto para a queda e para o soerguimento de muitos em Israel, e como um sinal de contradição. E a ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revelem os pensamentos íntimos de muitos corações. Então a gente vê que ele vai dizer que uma espada vai transpassar a alma de Maria, a alma daquela que é, a mãe de Jesus. Talvez ela pudesse pensar: poxa, mas Deus me escolheu, Deus me faz a mãe do filho dele, e eu precisava passar por isso? A vida de Maria
se reflete muito na nossa vida, se nós pararmos para olhar na vida de cristãos. Quantas vezes também nós falamos, poxa, eu firme na caminhada, na igreja, rezo, trabalho. Por que essa dor? Por que isso? Porque isso nos forma. E Deus parece que vai montando nas realidades, né, das palavras que chegam para nós através da Bíblia, aquilo que seria a nossa vida, né, junto com Ele. Tem palavras que elas ficam, né, ecoando em nós, às vezes no nosso coração. Tem um evangelho de alguns domingos atrás que eu ainda estou ruminando ele. Outro dia eu até toquei nele, essa semana, falando com o pessoal aqui do catecumenato, né, quando Jesus fala para os discípulos, quando eles falam, mas essa palavra é muito dura. E aí Jesus pergunta, mas vocês também querem ir embora? Essa palavra, né, fica para nós. Talvez a gente possa nesse momento estar pensando, bater de porta em porta, falar. E aí Jesus talvez nos pergunte, vocês querem ir embora? Ou querem seguir os passos, né, da mãe? Então, nós vemos a profecia de Simeão. Depois, nós temos um longo tempo oculto na vida de Jesus. Tempo que a Bíblia não fala nada. Depois que ele é reencontrado, perdido e reencontrado no templo, só encontramos Jesus de novo, ali próximo aos 30 anos, no início da vida pública. E aonde ele ficou nesse tempo? O que Jesus fazia? De quem ele aprendia? Porque ele era verdadeiro homem? Sim, ele precisava aprender de alguém. Ele precisava aprender as coisas humanas de alguém. Ele precisava aprender das relações humanas com alguém. A educação, como se comportar, a obedecer. Daqui a pouco nós vamos ver no primeiro milagre. Ele precisava aprender a obedecer. E ele já obedecia desde os 12 anos, porque ele falou, olha, eu preciso cuidar das coisas do meu pai, mas seguiu os pais, obedeceu a Maria, a José, seguiu com eles de volta para casa. Aprendeu a profissão do pai, o filho do carpinteiro. Então, Jesus tem uma vida oculta. A maior parte, por sinal, ele está lá, no seio da família. Vivendo com a família, aprendendo da família, conhecendo a família. E depois, ele entra na vida pública, né? E aí o primeiro momento dele, o primeiro ato público, é a pedido da sua mãe, né? Quando ele transforma a água em vinho. O primeiro milagre público de Jesus. E aí, em obediência à mãe, né? Ouvindo a palavra da mãe, ouvindo a intercessão da mãe, porque interceder é isso, é você pedir ao outro em favor de um terceiro, não é essa a intercessão? Então, Jesus, né, Maria pede ao filho por aqueles noivos. O poder de intercessão da mãe. É muito simples, tem até uma maneira muito simples de entender a intercessão. A gente convive com isso, né? Ou aqueles que têm filhos jovens convivem com isso, ou aqueles, né? Todos nós que fomos filhos, um dia já fizemos isso. Quantas vezes queríamos ir para casa de um amiguinho, né? Sair com um amiguinho, enfim, fazer alguma coisa que sabíamos que se chegássemos até a nossa mãe para pedir, tinha muita possibilidade dela dizer, não vai, hoje eu não vou deixar porque você fez isso, porque você fez aquilo.
E a gente chegava para um amiguinho e falava assim: fulano, pede a minha mãe para eu ir com você. E aí, para aquele amiguinho, a mamãe já não estava, às vezes, com aquela mesma disposição que estava com a gente e permitia. Não é isso? Todos nós já fizemos isso. E aí a gente vê, né? Por que não pedir a Maria, que com certeza tem muito mais graça diante de Deus do que cada um de nós. Tem muito mais poder de intercessão, de pedir ao Filho, do que cada um de nós. Nós temos acesso ao Filho, sim, temos acesso. Mas também temos acesso à Mãe. Também temos essa Mãe, né, que junto do Filho pode pedir, né, quando falta o vinho na nossa vida. Depois, né? Antes ainda tinha um. Depois nós encontramos, né, algumas passagens em que Jesus usa para Maria o termo mulher, né? E talvez essa palavra nos chame a atenção porque ela se torna um pouco dura. Mulher, ainda não chegou a minha hora. A mulher que chega com os irmãos. Mas a gente precisa olhar para essa mulher com um olhar diferente. Então, nós vemos a boda de Caná, nós vemos os verdadeiros parentes de Jesus no Evangelho de Mateus, versículo 12. Capítulo 12, aliás, versículos de 46 a 50. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora, e procuram falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Dura essa palavra, né? Parece um desprezo a Maria. E apontando para os discípulos com a mão, disse: ei, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Maria, na visita a Nazaré, no capítulo 13 também de São Mateus, no versículos de 53 e 58. Quando Jesus acabou de contar essa palavra, partiu dali e, dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga, de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria? E os irmãos Tiago, José, Simão, Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Agora, né, nessa passagem ele deu nome aos irmãos, né? Agora nos coloca numa situação, né, que realmente existem esses irmãos, inclusive que eles têm nome. Lúcio agora vai entrar numa parte, que é uma parte assim que precisa ter muita atenção, porque agora a gente vai ter que fazer um comparativo de textos. Mas antes de entrar nessa parte mais específica da questão dos irmãos de Jesus, eu anotei alguns elementos que eu queria refletir um pouquinho com vocês. Primeiro, meus irmãos, Maria é mãe de verdade, é mãe verdadeira de nosso Senhor Jesus Cristo.
No século V, no ano de 431, aconteceu em Éfeso um concílio chamado Concílio Ecumênico de Éfeso. E qual foi a discussão desse concílio? Bom, todo mundo aqui já ouviu falar em Concílio Vaticano II, né? Então, lá no século V, anos 431, também aconteceu um concílio chamado Concílio de Éfeso. E a discussão desse concílio era, a pergunta era: Maria é mãe de Deus ou não é? Porque teve um homem chamado Nestório que dizia: Maria não é mãe de Deus. Maria é apenas mãe do corpo que Jesus Cristo assumiu no ventre de Nossa Senhora. Então, ela não pode ser chamada de mãe de Deus. Ela deve ser chamada, então, mãe de Cristo. Então, dizia ele, o melhor título para Nossa Senhora é Christotokos, que significa a mãe de Cristo. Só para você poder entender perfeitamente, Cristo é Jesus que se encarna. Nós usamos como nome próprio Jesus Cristo, mas Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo é quando essa segunda pessoa da Santíssima Trindade se encarna, ok? Tá claro isso para vocês? A gente só deve chamar Jesus Cristo quando ele se encarna, porque a palavra Cristo significa o Messias, o enviado. E a partir desse momento, isso é na história, isso é no tempo. Mas Jesus é eterno. Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando ele se encarna, ele é chamado de o enviado. Então, o certo seria Jesus, o Cristo. Mas acabou virando nome próprio, Jesus Cristo, ok? Então esse autor dizia: Nossa Senhora não é mãe de Jesus. Nossa Senhora é mãe de Cristo, porque o Verbo se encarna no ventre de Nossa Senhora e assume o corpo no ventre de Nossa Senhora. Então aconteceu um concílio para se discutir se afinal se Nossa Senhora era mãe de Deus ou se Nossa Senhora era apenas a mãe do corpo. Houve um concílio para discutir isso. E o concílio definiu o seguinte: Maria não é Christotokos. Maria é Theotokos. Theotokos significa mãe de Deus. Theos é Deus. Mãe de Deus. E por que o concílio vai definir que ela é mãe de Deus? Porque é aquele que assume dentro do ventre de Nossa Senhora a natureza humana é uma pessoa divina. Meus irmãos, olha só, nós somos uma pessoa o quê? Humana. Nós temos uma coisa aqui em nós que nós chamamos de eu psicológico. Uma pessoa quando é doente, ela diz assim: eu estou ouvindo vozes. Ela é doente. Ela é como se ela tivesse dois eus psicológicos dentro dela, ok? Ela é enferma. Mas uma pessoa que goza de boa saúde mental, ela tem um único eu psicológico. Quem é você? Eu sou fulano, ok? A gente brinca dizendo, você pega dois gêmeos, daqueles que a gente olha e diz: caramba, quem é quem? Eles sabem quem é quem. A mamãe também sempre sabe, é impressionante que a mãe também sabe. Padre Wallace e o Hélio faziam uma confusão danada quando eles entraram no seminário. Aí depois, anos depois, eu já conseguia distinguir um do outro até a distância, mas os primeiros tempos de seminário eram um tal de trocar os nomes, né? Então, a gente tem um eu psicológico. Pergunto eu a vocês: qual é o eu psicológico de Jesus, o Cristo? Qual é o eu psicológico dele? É de pessoa humana ou é de pessoa divina? Divina. Você não tem nem que titubear. Divina, porque ele é Deus. Ele assumiu no ventre de Nossa Senhora a natureza humana. E quantas naturezas Jesus tem? Duas. Você pode provar que ele tem natureza humana e natureza divina? Pode. Jesus chorou
Deus chora? Não. Jesus se cansou? Deus se cansa? Não. Então isso é do humano dele. Jesus sabia o que aquele homem Simão havia pensado. Porque Jesus havia dito para o paralítico: levanta-te e anda. Não, primeiro ele disse assim: teus pecados estão perdoados. Aí Simão, um homem que estava lá, pensou assim: só Deus pode perdoar. E pensou, ele não falou não, hein? Pensou: só Deus pode perdoar pecado. E aí ele olhou para esse Simão e falou assim: o que é mais fácil eu falar para ele? Os teus pecados estão perdoados, ou dizer para ele: levanta-te e anda? Gente, como é que ele sabia que o cara pensou isso? Porque é pessoa divina. Transformar água em vinho, não posso. Ele pode. É pessoa divina. Fazer milagres é da pessoa divina. Então Jesus, ele tinha um eu psicológico, uma pessoa divina. Ele é Deus, mas ele tinha natureza humana e natureza divina. Disse muito bem aqui Lúcio quando disse que aos 12 anos, apesar dele dizer: devo cuidar das coisas do meu pai. Que pai é esse? Era São José que ele está falando? Não, do Pai do céu. Devo cuidar das coisas do meu pai. Não obstante que, como termina aquele evangelho dizendo que ele foi para Nazaré com seu pai e a sua mãe e lhes era submisso. Natureza humana. Submisso. Quarto mandamento da lei de Deus: honrar o pai e a mãe. Então Jesus tinha natureza humana e natureza divina. Esse era o primeiro ponto que eu queria falar. Lúcio falou sobre a visita a Isabel, que é um momento lindíssimo dentro da Sagrada Escritura. E eu queria só lembrar uma coisa. Lúcio falou assim: não tinha WhatsApp. Queria que você se lembrasse dessa cena aqui que a Bíblia nos conta. A Bíblia nos conta que o anjo aparece a Nossa Senhora, o anjo Gabriel aparece a Nossa Senhora, diz para Nossa Senhora que aquela que era considerada estéril estava grávida, ok? E aí faz a oferta a Nossa Senhora dela ser a mãe do Divino Mestre, do Divino Salvador. Ela responde o diálogo dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. E como que esse evangelho termina? O que Maria foi fazer depois? Foi deitar, foi dormir, foi descansar, foi o quê? Saiu apressadamente para a casa de Isabel. Quem aqui já teve oportunidade de ir a Israel vai se lembrar que a casa de Isabel é lá no alto, em Carém, é lá no alto. E a gente, para chegar lá, é um sacrifício danado para chegar lá nesse lugar, sem contar a distância de Nazaré até lá. Mas o evangelho diz que ela saiu apressadamente. O que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o evangelho depois nos conta que ela chegou na casa de Isabel. E ao chegar na casa de Isabel, Isabel diz: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Eu pergunto para vocês, quem contou isso para Isabel? Como é que Isabel sabia? Ok, gente? Olha a expressão de Isabel: de onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor? A criança estremeceu no ventre de Isabel. De onde me vem a honra que a mãe do meu Senhor? Olha que graça. Então a gente vai vendo a mão de Deus aí conduzindo tudo. E o último ponto que eu quero falar, antes de voltar aqui para o Lúcio, é que na nossa teologia católica, isso eu toquei com vocês aqui semana passada, na nossa teologia católica nós temos o que nós chamamos duas fontes da revelação. Para nós católicos, para a doutrina católica, há duas fontes que geram a revelação divina, que trazem a revelação divina: a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. Tradição é aquilo que vai verbalmente passando um para o outro, ok? Sagrada Escritura é aquilo que veio da tradição e que agora foi escrito ao longo de diversos anos. Ou será que alguém acha que Jesus estava fazendo a coisa e tinha uma espécie de um repórter anotando tudo o que estava acontecendo? Claro que não foi assim, óbvio, né? Tanto é que o primeiro evangelho a ser escrito já é por volta do ano 50, ok? Jesus morre e ressuscita no ano 33.
Então, para nós existe a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura. E por que eu estou tocando isso? Porque no ponto que Lúcio vai entrar agora, que é a questão dos irmãos, e a própria devoção à Nossa Senhora, a gente sabe que o protestantismo não acolhe, né, a devoção à Nossa Senhora em muitos casos. E o protestantismo afirma que Maria teve outros filhos. E no pensamento protestante, só vale aquilo que está escrito na Bíblia. E isso torna um diálogo, às vezes, um tanto difícil, porque o que para nós vale, que é a tradição, e para eles não vale, para eles só vale o que tiver escrito. Mas, então, nesse ponto eu queria alertar duas coisas. Primeiro ponto, na Bíblia não está escrito os filhos de Maria. Não tem essa passagem na Bíblia. Na Bíblia está escrito os irmãos de Jesus. Mas que interessante, a gente não vira um para o outro e diz: ô meu irmão, tudo bem? Nós somos filhos do mesmo pai físico e da mesma... Não. Né? Na igreja a gente não chama um ao outro de irmão toda hora? E nós não somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Tá certo? Mas, às vezes, se pega nesse ponto e fica ali martelando nesse ponto. Mas só vale, então, no protestantismo, da época de Lutero, isso, hein, gente? Se cunhou uma frase que diz assim: sola sacra scriptura. Só vale a Sagrada Escritura. Não vale mais nada. Então, eu levanto também uma frase que é bíblica, que Nossa Senhora vai dizer assim: doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Não só vale o que está escrito? Está escrito. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Você tem que chamar Nossa Senhora de bem-aventurada. Então, eu volto àquele ponto que eu vinha tratando com vocês na semana passada. A nossa formação não é para discutir com ninguém. Eu não queria que isso acontecesse. Mas se em algum lugar você foi questionado, for inquirido, você também recebe os elementos para refletir com aquela pessoa. Tá bom? E, Lúcio, você falou que Jesus nas bodas de Caná vai dizer: mulher, ainda não chegou a minha hora. Essa passagem bíblica, gente, vocês sabem que na Bíblia você não tem uma vírgula ali perdida, né? Porque é a palavra de Deus, né? Vocês estão lembrados como é que foi lá no livro do Gênesis? Como é que Deus disse logo depois do pecado? Porque fizestes isso, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Quem foi a mulher da desobediência do Antigo Testamento? Eva. Então essa mulher que nós ouvimos no Evangelho faz menção, faz referência àquela passagem bíblica para mostrar aquela mulher, pela desobediência daquela primeira, veio o pecado. E agora, pela obediência dessa, como é que Nossa Senhora vai dizer para os servos? Fazei tudo o que Ele vos disser, a obediência. Por isso que é feito um paralelo pela chamada tradição da fé católica, é feito um paralelo que se diz assim: Jesus é o novo Adão, Maria é a mulher, é a nova mulher, a nova Eva. Ok? Então, pela desobediência da primeira mulher veio o pecado. Pela obediência dessa outra mulher vem a graça. Ok? Padre Marcelo, Oi. Esse fato de Jesus se referir a Maria como mulher, até por uma questão hierárquica, se é que poderia ser dessa forma, porque apesar de filho, ele era o próprio Deus. Então, por ser o próprio Deus, não chamá-la de mãe, tem alguma relação com isso? Parece que não, parece que a relação é exatamente essa que eu falei agora há pouco. Porque a Bíblia não perde, rapaz, não tem nada na Sagrada Escritura. Às vezes você está lendo, estou aqui me lembrando, por exemplo, o livro do profeta Isaías diz que o servo de Deus
é flagelado, é humilhado, carrega sobre seus ombros o peso do pecado que não era dele, o peso do pecado dos homens, mas que ele não volta atrás e ele vai até o fim. Anos e anos e anos depois, você pega o Novo Testamento e diz que Jesus é flagelado, é humilhado, toma a cruz sobre o ombro, caminha para o Calvário, é crucificado no Calvário. Gente, não tem como ler uma passagem e ler outra e falar, olha, é isso. Aquilo que naquele momento, lá atrás, alguém leu e talvez não tenha entendido e talvez tenha se perguntado, quem é o servo de Javé? Quando você lê o Novo Testamento, você não tem mais dúvida de quem é o servo de Javé. Não tem como ter dúvida. Então a Sagrada Escritura não perde uma palavra. Então aquela mulher que desobedeceu lá atrás, ela agora é apontada para uma nova Eva, uma nova mulher que obedece aqui na frente. Assim como o pecado entra por causa de uma mulher, a graça entra no mundo por causa de uma outra mulher, que é Maria. Por isso que ela é chamada de porta do céu. Padre, pode fazer referência, analogia para a mulher do Apocalipse? Totalmente. Porque eu não cheguei lá. Eu não cheguei lá, mas é isso mesmo. Aquela mulher do Apocalipse é Nossa Senhora. Porque ela dá a luz e o dragão queria consumir o seu filho. Olha só. Né? E essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas, tendo a lua debaixo dos pés. Como é que você vê hoje a imagem de da Imaculada Conceição? Exatamente assim, né? E a mulher também, a mulher é a mãe da humanidade. Eva, Isso. É a mãe da humanidade. E Maria é a mãe da nova humanidade. Lembra que eu comentei aqui com vocês o antigo Israel e o novo Israel? É isso. Foi no encontro passado. Maria é a mãe desse novo povo de Israel, que somos todos nós, né? Que é aquela grande promessa que Deus havia feito lá no Antigo Testamento a Abraão: farei de ti uma nação incontável quanto as estrelas do céu. Gente, deixa a luz voltar. Bom, então a gente teve ali já esses primeiros momentos de uma possibilidade de olhar de uma maneira, será que é isso? Mas depois nós vamos agora encontrar outras realidades. Parando para observar esses assuntos, nos parece real a existência de outros filhos de Maria, o que não seria de modo algum algo que a tornasse menor aos olhos de Deus, né? Porque isso não pode ser uma coisa que nos incomode a ponto de dizer, mas se por acaso ela tivesse outros filhos, não haveria nenhum problema nisso, né? Mas a Escritura nos revela ao contrário, que ela realmente não teve. Vejamos então essas outras coisas que a Escritura vai nos revelar. Jesus entre os doutores da lei. Adiantou. Aí. Agora voltou muito. Aí. Jesus entre os doutores da lei, né? Nós vemos Jesus que se perde e é encontrado entre os doutores no Evangelho de São Lucas, capítulo 2. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, né? Isso é importante a gente saber. Jesus então ali está com 12 anos. Segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais notassem. Então a gente vê que ele vai dizer aqui que subiram os pais, né? E o menino.
3 dias depois, versículo 46, o encontraram no templo, sentado entre os doutores, ouvindo e interrogando. Todos que o ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas propostas. Ao vê-los, ficaram surpresos sua mãe e lhes disse: meu filho, por que agiste assim conosco? E aí a gente vê o cumprimento dessa passagem, como a gente falou há pouco. Mas é importante a gente ver que foi Maria, José e o menino. Então calma aí, não fala que foi Maria, José e os outros filhos de Maria e José, não menciona nada, né, nessa passagem, o que nos leva a supor que era o pai, a mãe e Jesus. Na epístola de Judas, no capítulo 1, porque um dos nomes que foi citado lá foi Judas, não é isso? O Judas que a gente celebrou agora esses dias, dia 28, né? No primeiro versículo ele vai dizer assim, ó: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, misericórdia, paz e caridade vos sejam concedidas em abundância. Então nos revela aqui que esse Judas, ele tem um irmão chamado Tiago. Lá também existia um irmão chamado Tiago. Não existia entre aqueles? E por fim, no Evangelho de São João, no capítulo 19, talvez aquela que seja para nós a maior prova, né, da necessidade e da realidade de que Maria realmente não tinha outros filhos. Por quê? A mulher naquela época, ela era, né, tinha duas condições. Por isso a gente via que falava-se, que dizia-se até uma maldição existente quando a mulher era estéril. Por quê? Além do filho dar descendência, né, além do filho poder, né, criar uma descendência na família, era o filho que estava responsável pela mãe. A mulher não trabalhava, a mulher não tinha de onde tirar recurso para sobreviver. Então Jesus, naquele momento da cruz, como narra esse Evangelho de São João, ele olha para Maria e mais uma vez fala: mulher, eis o teu filho, e fala para João: filho, eis a tua mãe. E João vai dizer assim: daquele momento em diante, ele a levou para casa. Ué, mas e os outros filhos de Maria? E os outros irmãos de Jesus? Por que não eles tiveram a responsabilidade de acolher Maria? Porque naturalmente deveria acontecer isso. Eles deveriam acolher a mãe, porque era obrigação do filho, e a educação dizia isso para eles, que eles deveriam acolher a mãe, amparar a mãe. E no entanto não acontece isso. E o mandamento, né? O pai e a mãe. Isso é uma prova de que não havia outros filhos. Essa é para mim assim, a grande prova, né, deixada, né? Eu gosto muito do Evangelho de São João, porque eu falo assim: São João sempre escreve uma coisa querendo dizer duas, né? Ele dá sempre um sinal, mas ele também está querendo dizer uma outra coisa. Então quando a gente olha para Jesus entregar Maria a João na cruz, né, é porque Maria precisava de alguém que cuidasse dela. Porque aquela mulher naquela sociedade, ela tinha dois destinos: ou a prostituição ou a mendicância. E Jesus não queria nenhum nem outro para a mãe dele, né? Então, daí nos leva a entender que Maria realmente não tinha outros filhos, né? Que o filho dela foi o único e foi aquele que morreu na cruz. Vale lembrar também, para ele mudar o tema, que quando subiram a Jerusalém José, Maria e Jesus, que estava com 12 anos. Se havia filhos menores, ficaram com quem? Se todos deviam subir a Jerusalém. Então a gente vai vendo, né, esses sinais na Escritura, né, e está na Escritura, né, que... Aí é o problema de não estar escrito, mas você tem que interpretar, né? Igual aquela passagem bíblica, eu sempre falo isso.
Se a tua mão direita corta e joga fora. Se peca, corta e joga fora. Se o teu olho direito peca, arranca-o e joga fora. Ia estar todo mundo mutilado. Fica o olho. Então, gente, tendo visto esses fatos, né, passemos agora aos dogmas marianos. Porque diante de tudo isso, se tornará algo fácil da gente compreender, algo fácil da gente alcançar. Por quê? Maria, mãe de Deus. A igreja define Maria como mãe de Deus no concílio de Éfeso, no ano de 431. Como já disse aqui Padre Marcelo, aquela explicação de Jesus, né? Jesus é Deus, né? Existe até uma questão de lógica, né? Que a gente vai fazer no silogismo. Jesus é Deus, Maria é mãe de Jesus. Logo, se a gente cortar Jesus, vai entender que Maria é mãe de Deus. Não é isso? Não é isso que São João diz no versículo 14, no capítulo 1, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é esse verbo? É Jesus? Então, Maria, na igreja define esse dogma como Maria, mãe de Deus. Quando eu falei sobre o dogma em 431, eu esqueci de explicar uma coisinha muito rápida, que diz assim, ó: cada um de nós aqui, nós nascemos da nossa mãezinha, né, do nosso paizinho, da nossa mãezinha, mas não foram eles que nos deram o espírito. Foram eles que nos deram o espírito, a alma? Foram eles? Não. Eles, no ventre da nossa mãe, o nosso corpo será gerado. Mas alguém aqui apresenta a sua mãe dizendo assim: ô fulano, essa aqui é a mãe do meu corpo? Ninguém apresenta a sua mãe assim. Você, quando apresenta a sua mãe, você diz para o seu amigo: essa aqui é a minha mãe. É a mesma história com Nossa Senhora, né? Maria, apesar ela não é o princípio de Jesus, porque Jesus é eterno, assim como a minha mãe, a sua mãe, não é o princípio do nosso espírito. O espírito é infundido por Deus. Não é? É por isso que a gente luta contra a ideia de aborto, porque no momento da fecundação a alma é imposta por Deus. Ali tem uma pessoa humana, tem um eu psicológico ali, tá certo? Então, gente, ninguém apresenta a mãe dizendo: essa aqui é a mãe do meu corpo. Ela é a mãe do seu todo, tá bom? A Imaculada Conceição, a gente vai entender, né? Porque para ser mãe de Jesus, Maria precisava estar totalmente livre do pecado. Nós, quando vamos, né, hoje receber Jesus na Eucaristia, ter Jesus dentro de nós, nós não precisamos estar, né, livres do pecado? Não precisamos estar em estado de graça? Porque, né, também era necessário para Jesus, em corpo físico, habitar em um ambiente em estado de graça, porque Jesus não pode estar no ambiente do pecado. Jesus não pode habitar onde habita o pecado. Então Deus prepara, né, Maria, Deus poupa Maria do pecado. Mas a gente precisa lembrar também que Eva foi poupada do pecado, né? E no entanto, ela desobedeceu. Como eu falei há pouco, a desobediência, ela toca no que diz respeito ao livre-arbítrio, né? E não ao ter o pecado ou não, porque é a escolha que ela foi capaz de fazer. Então, Maria, preservada do pecado, né, por Deus, ela concebe o filho no seio, né, desde a concepção dela no seio de Ana, né, ela se torna o templo próprio para o Senhor habitar, né? Então, por isso, a igreja vai dizer que ela foi concebida sem pecado, né? Ela foi gerada sem a mancha do pecado, né? E essa relação de Maria, de Jesus no ventre de Maria, com a Eucaristia, né? Tem um texto magnífico naquela encíclica Ecclesia de Eucarístia, eu acho que no número 56 daquela encíclica, que vai falar assim, a gente poderia imaginar, né, Maria novamente recebendo Jesus pela mão dos apóstolos e sentir dentro dela, mais uma vez, aquele que um dia ela sentiu o coração,
né, bater em uníssono com dela. É lindo esse texto, é linda essa comparação, né, de Maria. Oi? Eu posso dizer, por exemplo, que estaria errado se eu dissesse assim, nós fomos gerados, né, por Deus e concebidos entre um homem e uma mulher. E Jesus foi gerado em Maria, mas concebido pelo Espírito Santo. Aí teria uma diferença para chegar em Imaculada Concepção. Eu como mãe de Deus. Mãe de Deus porque ele foi concebido pelo Espírito Santo, não entre um homem e uma mulher. Mãe de Deus porque ele é Deus. Sim, mas assim, no sentido da concepção. A concepção foi o ato de conceber, né? É o fato de Jesus ser Deus, por isso que ela é chamada de Mãe de Deus. Agora, é claro que toda obra de Deus é sempre chamada de obra trinitária. Agem na obra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ok? É como na Eucaristia, existe um grave erro que algumas pessoas pensam que só Jesus que está presente na Eucaristia. O Pai está presente na Eucaristia, o Filho está presente na Eucaristia e o Espírito Santo está presente na Eucaristia, porque Deus não age de maneira isolada. Toda a obra de Deus é obra trinitária, tá certo? Então a obra da salvação é trinitária, a obra da encarnação é trinitária. Agora, é claro, a gente faz uma coisa que a gente chama de são as apropriações. É mais próprio do Filho se encarnar, então é o Filho que se encarna, tá certo? Mas você sempre deve conceber a obra de Deus como obra das três pessoas divinas, tá? O dogma da virgindade de Maria, né, no profeta Isaías nós encontramos, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Então, como o padre Marcelo falou há pouco, lá no profeta Isaías, que depois vai falar também daquele servo sofredor, ele já está anunciando, né, a concepção por uma virgem. No Evangelho de São Lucas, né, quando Maria fala, olha, mas eu não conheço homem algum, como que isso vai acontecer? Prova que ele era concebido num seio virgem. E no Evangelho de São João, no capítulo 20, 19, eu nem vou ler aqui, mas é aquela passagem que diz que estando os discípulos, já depois da ressurreição de Jesus, né, a portas fechadas por medo, né, Jesus chega e passa a portas fechadas. Lembra quando eu falei de São João? Que ele sempre diz uma coisa, mas com um duplo sentido? Ora, aquele mesmo Jesus que é capaz de passar a portas fechadas ali ressuscitado, né, é um Jesus que é capaz, né, de passar a portas fechadas, né, e Maria continua venerada como sendo virgem mesmo após o parto. E a Assunção, que é um dogma também muito claro, declarado no ano de 1950, portanto ele é o último a ser declarado a respeito de Nossa Senhora, embora já fosse celebrado antes, né, vide a nossa paróquia, Nossa Senhora da Assunção, já com esse título há muitos anos, né? Muito antes, nos diz que Maria foi levada para junto de Deus sem passar pela morte corporal. São Paulo parece que vai deixar isso muito claro para a gente quando ele diz assim, que o salário do pecado é a morte, ou seja, a morte ela é uma consequência da gente ter o pecado. Ora, em Maria havia o pecado, ela foi preservada do pecado, né, viveu sem o pecado. Se ela não tem o pecado, automaticamente a morte não vai, né, tomar aquele corpo. E aí a igreja declara, né, que Maria foi assunta ao céu. A gente fala, a gente ouve até às vezes falar, né, encontramos túmulos de inúmeras pessoas, né? Não existe, né? Teve até um bispo que falava isso. O dia que conseguirem indicar, né, o túmulo de Nossa Senhora, né, eu deixo de acreditar no dogma da Assunção. Legal, Lúcio. Só nesse finalzinho aí, existe um lugar em Israel, porque eu acho que isso aqui vale a pena, como católicos, vocês também saberem disso. Olha, gente, Jesus Cristo morreu. Morreu? Morreu ou não? Morreu, deu a vida na cruz, morreu. Nossa Senhora morreu? Não. Sim. Mas calma aí. Vamos entender o que eu estou chamando de morte de Nossa Senhora. O que é morte? Morte é quando chega o tempo último da nossa existência aqui na Terra. Pensa uma coisa, quem é a cabeça da igreja? Cristo. Se a cabeça passou pela morte,
todos os membros vão passar pela morte. Nossa Senhora morre. Só que Nossa Senhora não morre ao modo em que nós temos o hábito de falar da morte. Não existe a chamada putrefação da carne. Nossa Senhora, com ela acontece assim: o momento último dela da vida terrena, pum, nesse momento é a morte, é levada ao céu. Ok? E aí tem um lugar que eu, Wanda, mas quem? Você foi também? Mas quem? Laurinha? Enfim, algumas pessoas tiveram a oportunidade de conhecer lá em Israel, que é chamado o local da dormição de Nossa Senhora. Por isso que não é um sepultamento, é chamado de dormição. Mas dormição nesse sentido, porque foi o momento último da vida terrena dela. Lá tem um quadro muito, muito bonito, porque você passa, por exemplo, para visitar Belém, e ali quem é que tem um ao colo é Nossa Senhora, que tem o menino Jesus ao colo. E no local da dormição é o contrário. Tem Nosso Senhor Jesus Cristo recebendo Nossa Senhora ao colo. É bonito, gente. Muito, muito, muito bonito, né? Porque assim como um recebeu aqui na terra, o outro agora recebeu no céu. Tá bom?